Os senhores da casa grande decidem quem vai morar, quem vai morrer, quem vai pagar e quem vai ser o detentor do saber. Os senhores da casa grande decidem sobre nossos corpos, sobre nossa fé, sobre contar os mortos e sobre o que você pode ou o que você quer. Os senhores da casa grande decidem quem vai mandar, quem vai cair, quem vai falar e quem vai calar ou vai poder ouvir. Os senhores da casa grande decidem sobre o nosso orgasmo, sobre o planeta, sobre os espasmos e sobre as armas apontadas na nossa cabeça. Mas a casa grande está surtada, presa dentro do seu próprio cativeiro, contando os mortos, desvairada, sem a memória das chibatas, sentindo o cheiro dos tumbeiros. Agô. Agô, meu pai. Da dor que tenho em mim, da Áfricas tão distantes, meus olhos cegam antes, por me dar conta que era aqui, da dor que vem do Benin, feridas de uma mesma fonte, passado não carece ponte, pois me dá conta que está aqui, olhos da África ponta, a história que ninguém conta, o choro que ninguém ouve, permanecemos todos a dormir, olhos da África ponta, desfaz livros e faz de conta, lendas, princesas pra boi dormir, yeah! Despertai-vos todos os zumbis, ilê, o quero, ilê, 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 e a África, ilê, 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 ilê. Ilê, 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 aláfia, ilê, 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 a justiça de Xangô, caô cabecilho, ilê, 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 viva Ágata, viva João Pedro, ilê, 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 ilê. Viva todas as crianças executadas por esse Estado assassino no Rio de Janeiro. Elas vivem em nossos corações. Ilê, 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 ilê. Bom dia. Toda vez que uma criança tomba, uma aldeia inteira tomba com ela. Toda vez que mais uma criança negra é executada covardemente pela bala do Estado genocida que a gente vive neste Brasil, toda a sociedade morre junto com ela. Toda a sociedade tomba com ela. Então eu estou bem emocionada. Eu não quis começar essa live com música, e sim com um texto meu chamado Os Genocidas, um poema meu,
porque eu acho que é um dia muito difícil para mim fazer uma live que se chama Lives de Maio, para enaltecer nossas mães, para falar das mães, para falar de Mãe Terra, numa perspectiva de Mãe África, para enaltecer as nossas mães, não só biológicas, mas as matrigestoras do mundo, todas as mulheres que cuidam de todas as crianças que estão no mundo, porque toda criança é nossa responsabilidade, não importa de quem seja. É muito difícil começar uma live como essa, com esse tema, quando mais uma bala executa covardemente uma criança no Rio de Janeiro e não tem parado, não tem cessado. Esse grito, ele ecoa, né? Todo ano ele se repete, todo dia ele se repete. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse Brasil. Isso é muito doloroso. No dia 17 de maio, a gente comemorou a luta. A gente comemora, não, a gente reflete sobre a luta contra a LGBTfobia. E a cada dia, 23 horas, a cada 23 horas a gente tem também um registro de morte ou de violência contra LGBTs. Então, tá bem difícil. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de vocês terem vindo aqui nessa manhã de sexta-feira para a gente falar, porque é preciso falar. É preciso falar sobre isso o tempo inteiro. É preciso que a gente reforce o quanto a nossa luta é importante e o quanto a nossa luta é uma luta de todos. De hoje eu quero convidar minha querida rainha Sol Miranda, atriz, produtora, mãe de Eltinho, essa mulher incrível que está não só por trás, mas à frente de vários projetos importantíssimos para a nossa sociedade e para o levante do nosso povo preto no Rio de Janeiro. Grupo EMU, ela é cofundadora, ela é organizadora e idealizadora do Fórum de Performance Negra e da Segunda Black. Sol Miranda, minha rainha, você me fez abrir o primeiro sorriso do dia. Ah, linda! Obrigada por estar aqui. Bom, eu ia começar de um outro jeito, mas te ouvindo me fez lembrar aqui um texto que é do Johnny Salaberg. É o texto Buraquinhos, da peça dele Buraquinhos. Eu vou ler para vocês um trecho. Tá. Aqui começa a jornada para salvar esse pequeno corpo negro ambicioso, que corre com uma sacola de pães nas mãos. Por essas ruas a saga é diária e é preciso ser ligeiro. Os pássaros voam ao meu lado tentando bicar os pães dentro da sacola. Por aqui criam-se asas em dias de emergência. Os meninos pretos dessa terra nascem com ligamentos nas costas, ao lado das escápulas. São pequenas penas que se desenvolvem à medida que o perigo aumenta. As asas ajudam os meninos pretos a fugir do algoz branco e peitudo. Não se tem manual de instrução. O jogo pode começar em qualquer lugar e a qualquer momento. É preciso estar atento, pois as balas perdidas voam para todos os lados. Eu sigo correndo nos fios, tentando me equilibrar entre a sorte e o azar. É um trecho logo do início da peça dele, Buraquinhos. É uma peça que, num surrealismo, vem falar sobre essas violências diárias que esses meninos pretos sofrem. Eu, como mãe de um menino negro, fico muito arrebatada toda vez que eu leio. Bom, Que lindo, obrigada por trazer pra gente um pedacinho de buraquinho. Muito importante, muito pertinente. Infelizmente ainda é muito pertinente, né, Sol? E eu queria te falar que eu estou muito feliz de você estar aqui, como eu sempre faço, né, quando vem uma convidada. E só para localizar quem está entrando e nunca veio ao live de maio, é uma live, Sol, que eu convidei 5 mães biológicas, né? E a primeira delas foi a Asa Angeri, mãe da Malia. A segunda foi a Tainá de Paula, mãe da Aurora. A terceira foi a Preta Velho, Natália Grilo Cipriano, mãe de Mali. E a quarta convidada é você, mãe do Eltinho. E eu estou muito honrada de você estar aqui. Eu não vou contar quem é a minha quinta convidada para encerrar o mês de maio, porque eu sempre faço essa surpresa. Eu só largo o doce uma semana antes, um dia antes, na verdade, para dar curiosidade de vocês virem aqui. Mas eu convidei vocês, e foi linda a primeira live com a Asa, porque ela trouxe para a gente o conceito de matrigestão e que somos co-criadoras do mundo quando a gente coloca um filho no mundo, e mesmo quem não colocou, não gerou, não pariu, somos matrigestoras dessa sociedade, né? Eu acho lindo esse conceito. Então, mas eu quis convidar vocês
porque eu nunca experienciei essa vivência. Eu nunca pari um filho. Eu pari arte, eu sei parir arte, especialmente em momentos de dor como esse, é o que eu tenho feito para manter minha saúde mental. Mas eu quis muito trazer vocês aqui para não contava que a gente fosse viver essa dor essa semana, né? Mas é porque eu queria muito que vocês trouxessem para a gente essa visão, né? A partir de quem já sofreu, quem já sentiu essa dor no corpo de parir alguém para o mundo, de presente para o mundo, né? E para nós que estamos aqui cuidando dessas crianças junto com vocês, como que vocês podem nos ajudar a refletir um pouco, Sol, nosso caminhar nesse planeta, recompactuando, porque a gente perdeu esse laço, né? Fizeram-nos perder esse laço, né? Recompactuando-nos com a Terra, com o planeta. E quando eu falo planeta, e por isso que vocês estão aqui, e não eu não convidei, Sol, nenhum especialista em meio ambiente, no sentido de acadêmico falando, sabe? Eu sou uma especialista na área ambiental, mas eu queria que a gente trouxesse uma visão que está muito longe de ser uma visão eurocêntrica. Eu queria que a gente fugisse disso, eu queria que a gente fizesse uma análise aqui com quem está aqui com a gente e uma reflexão partindo de uma visão afrocentrada, de Mãe África, onde os nossos aprendizados, eles se dão de outra maneira. As nossas linguagens, elas se articulam de uma outra, por um outro viés, né? Para a gente poder se recompactuar com o planeta, entendendo que nós somos parte desse todo. Tá bom? Por isso que você está aqui, eu estou muito honrada de você estar aqui, porque para mim é muito importante que você traga também toda a sua experiência com o teatro, como mãe, como artista que está aí no mundo tentando criar um filho preto nesse Brasil que assassina a cada 24 horas um jovem negro. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a você, você sabe o quanto eu te admiro, para mim é muito especial estar aqui, a gente que já vem construindo essa parceria, já nos encontramos em diversos momentos, para mim realmente Sim. foi um presente. Eu tenho... Peraí, só um minuto. Tá. Eu peguei ontem um Pode texto falar. do Renato Nogueira, eu queria só para te dar um pontapé. Eu acho tão bonito, Sol, porque ele tem um texto, eu achei um texto maravilhoso, foi até a Asa que me sugeriu um texto para ler e eu acabei caindo nesse outro, que é um texto do Renato Nogueira, que é um professor, ele é doutor em filosofia e é professor da Rural, né, do Rio, da UFRJ. Natureza integral versus natureza, que se chama meio ambiente, né, como o Ocidente chama meio ambiente. Apontamentos para uma filosofia da natureza afrocentrada e sustentabilidades contra-hegemônicas. E eu estava lendo esse texto, Sol, e aí anotei várias coisas para trazer para vocês. E eu queria começar por essa frase, ó, que ele fala no final do texto que uma das maiores estratégias para a sustentabilidade é a gente entender o meio ambiente como sendo uma expressão da minha própria existência e do cuidar da comunidade de forma integral, ou seja, de tudo. Tudo que me cerca, inclusive eu estando nesse todo, né? Isso de forma integrada e é uma extensão dos cuidados com o meu corpo. Quando eu cuido do meu ori, eu estou cuidando de mim, da minha energia, do meu corpo e do meu todo. E aí ele coloca isso, essa visão integral do ambiente, né? É justamente a perspectiva afrocentrada que se quer trazer de volta para esse momento. E eu estava lembrando, Sol, que desde muito criança eu já tinha essa visão, eu só não sabia que o nome era esse. Olha como as coisas não, né? Quem cuida da gente vai nos encaminhando para isso, né, Sol? Eu só não tinha ainda isso organizado em termos de ideias na minha cabeça de criança, mas eu quis fazer engenharia florestal por conta dessa visão que eu tinha, de que a gente não podia se apartar desse todo. E lendo esse texto do Renato Nogueira, eu achei de uma riqueza. E aí, eu acho lindo você estar aqui para a gente poder falar dessa inteireza nossa quando a gente está em cena. Como que a gente pode trazer essa perspectiva em termos de teatro e teatro negro, para ressignificar nossa existência nesse mundo, né? Então, acho que tem muito a ver com... Eu quis trazer um livro que é o Pensar na Go, do Muniz Sodré. E esse livro eu ganhei da maravilhosa Ana Maria Gonçalves, na ocasião do Encontro de Cinema Negro, Zózimo Bulbul, Brasil, África e Caribe, no ano de 2018, quando eu estava na produção do Encontro. E é o seguinte, tem uma passagem que é assim: o sentir é a comunicação original com o mundo.
é o ser no mundo como um corpo vivo. O sentir é o modo de presença na totalidade, simultânea das coisas e dos seres. O sentir é o corpo humano enquanto compreensão primordial do mundo. O mundo não é si mesmo por derivação ou progressivamente por etapas. Ele é de vez ele mesmo, estando nele mesmo junto a coisas e a outros, na atualidade do mundo. O sentir é a correspondência a essa presença. Pelo sentir do corpo, o homem e a mulher não estão somente no mundo, mas este está neles. Ele, ela, é o mundo. Bom, Que essa lindo, é uma Sol. citação de um filósofo camarão chamado Bolaga. Essa citação está no livro, que está presente no Pensar na Go. E essa citação me é muito importante porque quando eu penso em teatro negro, eu penso muito sobre esse corpo que está em constante aprendizado. Acho que quando eu recebi esse livro, ele me abriu outras camadas de pensamento. Assim como você fala dessa teoria que Renato vem trazer para a gente, né? O Pensar na Go, ele vem, dentre outras críticas, vem criticar o próprio conceito de filosofia. E ele vem dizer que a filosofia deveria, ou deve ser também, um processo de entendimento sobre o viver no mundo. Mais do que uma formulação teórica sobre um conhecimento específico, é sobre esse estado de vivência, esse estado que está no aqui e agora. E eu acho que essa é a grande questão do teatro negro, né? Que é um movimento ou é um pensamento que está sempre em construção. Recentemente agora a gente, quando eu digo, é porque tem um grupo considerável de atores e artistas que estão estudando juntos, num processo chamado Estudos em Teatro Negro, que foi pensado por pesquisadores negros, por artistas negros e professores negros, alguns da UFBA. E esse estudo está sendo ampliado, está sendo divulgado a nível Brasil, então somos 1.000 pessoas estudando simultaneamente. Olha, E muito especial. E uma das demais. pessoas que veio trazer uma reflexão para a gente foi a professora doutora Ivani Tavares, e ela vem justamente falar sobre isso, que o teatro negro é uma construção, e que existe uma problemática em torno da definição desse conceito do teatro negro. E para mim é justamente isso. O teatro negro, ele fala muito sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre as nossas vivências, sobre como dramatizar as nossas experiências, sobre como a gente pode, de alguma maneira, criticar o inquestionável. Porque dentro da polis, nesse sistema que a gente vive, a lei, ela é inquestionável. Mas enquanto seres que se permitem atuar, dramatizar e questionar em campos subjetivos, a gente pode sim questionar esse aspecto que está num campo que é do inquestionamento, né? E Sim. para mim, assim, enquanto mãe, eu lembro que dos momentos mais delicados da minha vida em maternidade foi quando o meu filho viu um policial, ele tinha 3 anos, e ele tinha uma ideia de policial como um homem, ou como um ser, como uma figura de um super-herói. E ele foi correndo até o policial, porque ele queria abraçar. Aquela imagem dele correndo até o policial me paralisou, e eu chorei muito, porque eu fiquei vendo aquela imagem anos depois, assim, o que seria o meu filho com 12 anos indo correndo em direção a um policial, e o quanto ele era inocente dentro disso, e o quanto eu poderia ou não falar com ele sobre as problemáticas do mundo, né? Então tem esse lugar da maternidade que é a construção diária e o entendimento diário sobre as formulações da vida e, de fato, como isso chega até você num lugar existencial, porque até então, antes do Elton, era no campo teórico ou no campo do sentimento compartilhado. Não era o sentimento vivido. E é um Sim. viver que, enfim, os orixás ainda me abençoam em viver ainda também nesse lugar de pensar que pode vir e nunca ter acontecido. Mas é uma dor que está aí, né? Nas mães Claro, desse mundão. claro. Que bom você trazer isso, Sol. Ontem eu estava lendo um texto da Azangeri
Muito interessante, né? Ela fez um texto para o Rio em Cena, que ela está colunista, né? Como colaboradora, que é o teatro é um fato no instante. Eu até anotei para falar com vocês. A arte é um fato. E o teatro é um fato no instante. Ela fez um texto lindo sobre isso, né? E eu concordo muito com você. Eu até anotei algumas pessoas que eu queria falar com vocês aqui. Aproveitando, eu nem sabia desse grupo de estudos, Sol. E estou encantada agora de saber. Mas eu anotei para não esquecer de falar com vocês, porque eu tenho muito para mim, nessa discussão que eu estou trazendo aqui hoje, duas pessoas muito fortes me vêm muito, que é a Unisa Gé, a Fernanda Júlia, que é uma diretora, roteirista, dramaturga da Bahia, do Recôncavo. Ela trabalha, na verdade, em Alagoinha, se eu não me engano, né? Só não Isso. lembro. Interior da Nata. Bahia, isso, no Nata. E ela é uma mulher que ela vem ressignificando esse lugar, né? Principalmente o lugar das religiões de matriz africana, e trazendo isso para o teatro. E a Tatiana Henrique também, que é uma pessoa que eu admiro demais, uma contadora de história, atriz, performer. E as performances da Tatiana e da Unisagé, eu estou citando elas duas, gente, mas tem muita gente maravilhosa. E ontem, inclusive, eu coloquei nos meus stories várias referências, tá? Só para vocês saberem. Coloquei, olha a asa aí, linda. Eu coloquei várias referências nos meus stories ontem para vocês beberem dessas fontes. Mas eu quis trazer elas duas, a Onisagé e a Tatiana Henrique, porque elas me arrebatem muito, não que as outras não, mas só para demarcar que são duas mulheres incríveis que estão hoje trabalhando com teatro negro, e trabalhando ancoradas nos mitos, na mitologia africana, trazendo isso e ressignificando isso no corpo, no palco, na cena, no instante. Asa, acabei de comentar sobre o seu texto ontem, né, que a arte é um fato e o teatro é um fato no instante, e a gente fazer isso, né, Sol? Trazer essa arte para o instante, que é o instante da cena, da performance. Ah, mas a gente. Ai, gente, ela quer filtro! É Adoro! porque a Asa Eu entrou, quero. é pra comemorar. Eu sou, eu sou péssima de filtro, minha filha. Se eu botar um filtro aqui, eu vou cagar tudo. Ó, deixa eu ver. Ave Maria, eu sou péssima, Sol. Olha que lindo! Ai, gente, eu preciso ir pra praia. Eu tô com saudade de praia, né, minha filha? Deixa eu botar um outro aqui. Ah, mas não entrou. Ah, minha filha, outro dia eu botei um, que a boca ficou preta, os dentes podres. Quem aguenta? Aí, minha filha, eu sou péssima, Sol. Eu sou ó, eu não consigo, minha gente. Deixa eu quieta. Eu tava, Sol, na live da Tereza Cristina. E de repente, minha filha, eu fui botar um filtro e eu não sei o que eu fiz. O filtro era horroroso, era uma boca podre. E eu não conseguia voltar. Olha, menina. Mas enfim. Mas só para te falar isso, que eu acho que o teatro negro, ele vem para isso, para ressignificar nossas histórias, para que a gente possa contar nossas narrativas e para a gente se refazer. É no refazimento do instante. Para mim, eu como atriz, eu vejo muito nesse lugar, Sol. É como eu curo minhas dores e é como eu relaboro minhas dores naquele instante. Para ter até dar conta de entender quais essas minhas dores no meu corpo, passando. Eu fiquei com muita vontade de sentir no meu corpo esses atravessamentos para que eu pudesse reelaborar e me resgatar dessas dores. O Elza foi isso, mas muito antes do Elza eu já estava fazendo performance na rua para curar essas dores, entende? Então, por isso que eu tô feliz de você trazer esses seus textos aqui, seu pensamento, para entender como que a gente se recompactua com a gente mesmo. Porque recompactuando com a gente mesma, a gente vai estar recompactuado com um todo que apartaram a gente. Nesse momento que fragmentam a gente, fragmentam e nos apartam da natureza. Por nos entendermos superiores, enquanto sociedade ocidental, a gente entende o ser humano superior e manipulando ou se apropriando da natureza. E é isso que esses textos todos que eu sugeri para vocês, eu coloquei do Renato Nogueira, Marimba Anne, e todos esses textos que eu acabei lendo essa semana, porque a Asa até sugeriu, e outros que eu já tinha, e como eu relaboro esse pensamento desde muito criança, Sol, e agora, teoricamente falando, é que eu acho que o teatro ele tem um poder absurdo. E aí que é a minha pergunta para você. Como que você acha que o teatro negro ele pode nos ajudar, Sol, em termos pedagógicos, educativos mesmo, principalmente nas periferias, a gente recompactuar ou ressignificar esses nossos espaços de estar no mundo, sabe? Não sei se eu me fiz entender, falo demais. Fez? Não, fez. Tem uma fala
do Abdias, que eu sempre cito em qualquer lugar que eu vá, que é a seguinte: essa questão semântica é muito engraçada. Nos idos da década de 40, 1944, para ser preciso, eu fundei o Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro. Depois de tentar fundá-lo em São Paulo e não conseguir por falta de apoios, por falta de aderentes. Quantas pessoas vinham me aconselhar que eu não fizesse isso? Não pusesse no nome do meu teatro a palavra negro. Porque assim eu faria com que a iniciativa malograsse, antes de ela se concretizar, de ser lançada. Eu ouvia no ouvido, saía pelo outro, porque realmente nesse ponto eu fui muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro, tinha que ser mesmo teatro do negro. Essa fala, para mim, é muito importante porque ela fala de uma extrema convicção, de uma crença num projeto. Um projeto que se Sim. pretendia pedagógico, um projeto que se pretendia educativo. Acho que a gente hoje olha para essa trajetória do teatro experimental do negro, para essa trajetória do teatro negro, extremamente como um processo formador. Embora eu tenha extrema certeza da importância de todos os movimentos, de todas as experiências que antecederam a minha entrada, na verdade, na minha entrada e idealização conjunta, né, do Grupo EMU, embora eu tenha essa certeza da importância dessas experiências, eu sei que foi estando em grupo e me colocando coletivamente que eu, de fato, consegui me reencontrar comigo mesma. Eu acho que o teatro negro ele tem esse poder de nos fazer entender a nossa sociedade. Numa sociedade em que você sabe que hierarquicamente existem as discriminações, onde você cresce já hierarquizado por uma tentativa de aniquilação das subjetividades, você se perceber enquanto um ser que está dentro de uma roda, que faz parte de um sankofa, que faz parte de uma construção, que está para além da sua própria existência e que existe antes mesmo da sua própria existência, é um fator que realmente muda. Acho que eu venho de favela, eu fui nascida e criada em Brás de Pina, na favela das Cinco Bocas, e sempre tive uma relação muito profunda com as questões negras, mas por conta da minha própria vivência. Eu acho que o teatro me fez perceber, e aí também até uma fala que é conjunta com o pensamento da Asa, que é: o teatro me fez perceber que todas as experiências negras com as quais eu tive contato desde a minha infância foram extremamente importantes para me construir hoje. Que eu, por um motivo que está dentro desse contexto social racista, eu não conseguia perceber que eu valorizava aquelas belezas. Eu sempre valorizei as belezas negras. Eu sempre estive em contato com aquelas belezas. O pagode me formou, o samba me formou. Eu sempre estive em contato com essa beleza íntima que está na cultura negra. Mas a valorização dela foi feita a valorização consciente dela foi feita a partir de um processo, que foi estar em coletivo, que foi estando dentro de um grupo. Hoje eu entendo também que assumir para si a responsabilidade de entregar à sociedade um bem maior, um bem coletivo, é também entender que nós fazemos parte de uma construção que veio antes da gente. Que se hoje podemos estar aqui vivendo das nossas artes, negras ou não, mas vivendo das nossas artes, é porque muitas lutas vieram antes. Eu demorei um tempo Sim. também para entender que a primeira problemática para mim veio no teatro, assim, né? Quando a gente de fato conseguiu formar a primeira peça, embora tenha sido um processo muito lindo e revigorante, eu me perguntei: o teatro realmente muda alguma coisa? Ele transforma alguma coisa? E eu me vi naquela problemática, achando que o fato de ser atriz não era o suficiente, que eu devia entregar ao mundo algo mais possível. Mas eu esqueci que eu fui transformada pelo teatro. Que o primeiro momento em que eu decidi estar com pessoas negras, pensando, pesquisando linguagem, foi quando eu vi e assisti a peça Ensaio sobre Carolina, da Companhia Os Crespos. Foi o meu primeiro momento de olhar para algo e falar assim: meu Deus, eu não preciso pensar naquele tipo específico de teatro, naquela forma específica com aquelas pessoas que já foram
legitimadas socialmente. Eu posso me autolegitimar porque eu já me legitimo. E as práticas em que eu estou já são legitimadas pelos meus pares. Então eu posso fazer isso. Então eu acho que o teatro ele tem essa possibilidade de recolocar também as nossas subjetividades. Enquanto um processo Sim. formativo, ele é fundamental. Porque a partir do momento em que a gente se compreende como seres capazes e potentes, a gente consegue mudar a nossa própria história. Tem uma coisa que para mim é muito sensível, que é o teatro negro economicamente ainda não muda as vidas, ainda. Mas eu acredito plenamente que essa mudança está muito próxima, porque essa possibilidade da rede, esse contato que a gente está tendo, essa ampliação das possibilidades de rede, dos contatos, da divulgação, isso vem nos aproximando dos mecanismos, vem nos aproximando dos conhecimentos específicos a determinadas entradas. Embora a gente saiba que o sistema racista ainda vai buscar Exatamente. formas de nos invalidar e de impossibilitar as nossas entradas, nós estamos nos formando e nós estamos adentrando. Nós sabemos que sim, muitas pessoas vieram antes, muitas pessoas se formaram antes, pessoas que foram extremamente importantes para essa construção, mas em larga escala estamos vivendo esse momento. Sim. Então, eu acho que o teatro tem... Uma das coisas mais bonitas que eu ouvi no ano passado foi do Murilo Araújo, que é youtuber e é uma pessoa super querida. Ele falou, num final de Amo. semana eu me vi... Lindo, né? No Mundo final de semana pequeno. eu me vi indeciso na escolha das peças que eu iria assistir. Porque no mesmo final de semana tinha Elsa, tinha O Encontro, tinha Mercedes, tinha Será que Vai Chover? Tinha um arsenal de peças. E eu falei, cara, que coisa linda, né? Você ficar indeciso. Em determinado momento eu Sim. lembro... Quando que a O gente Teatro Negro viveu sempre isso antes, lotou. né? Eu não sei se eu consigo afirmar, mas eu sei que o Teatro Negro sempre lotou, sabe? Sempre lotou entre nós. Mas É, eu estar vivenciando isso é muito rico, né? E eu sei que isso é é. transformador. Demais. Sei Eu também que... fico muito orgulhosa. Teve uma. Eu acompanhei, eu também estou no Rio há 12 anos, Sol, e comecei a fazer teatro profissionalmente quando eu cheguei aqui, então tem muito pouco tempo. Estou caminhando, estou engatinhando, e eu achei que foi um momento tão. Foi um boom, né? Eu não estou falando que eu nunca vivi isso com relação às salas lotadas, eu estou dizendo para você que eu nunca vivi, enquanto esses 12 anos de Rio, estar num momento onde tem várias peças negras acontecendo. Eu não acreditei. Será que vai chover? O Pequeno Príncipe Negro. Ah, meu cabelo, meus cabelos de baobá, Elsa. E aí veio um monte, né? O encontro. Tanta. Gente, foi muito. O Contos Negreiros do Brasil, Mercedes, ou seja, várias peças ao mesmo tempo acontecendo em espaços muito curtos de tempo, que eu digo, sabe, Sol? E isso dá um orgulho, levanta a nossa autoestima, porque a gente consegue se reconectar e se reconhecer ali. Então, eu muito grata pelo que você trouxe, porque é por aí que eu quero ir. No momento em que a gente, a partir da arte, aí eu vou ampliar não só o teatro, mas a partir do momento em que a arte, elas nos proporciona essa recompactuação com a gente mesmo, no sentido da gente se conhecer, se reconhecer no outro, eu acho que a gente começa a se curar. E se a gente está curado, a gente cura o mundo, a gente cura o outro e o planeta, porque somos parte desse todo, né? Mas se a gente está fragmentado, se a gente não se conhece, se a gente não conhece nossas histórias, aí é muito difícil, né, Sol? E aí eu queria lembrar que na live da semana passada, a Natália Grilo Cipriano, ela trouxe pra gente, ela trouxe pra gente isso. Ela falou assim, a cura, as respostas não vão estar lá na frente. As respostas estão lá Sim. atrás. As respostas estão no nosso passado, nos nossos ancestrais. Então, eles caminharam muito para a gente chegar até aqui e eles nos ensinam muito. É a partir do que a gente tem lá atrás, é a partir do que a gente aprendeu com eles e que a gente precisa resgatar para ontem, para os nossos que estão vindo hoje, os nossos mais novos, Sal, é que a gente vai entender e encontrar essas respostas para estar se recompactuando. Eu amei que ela trouxe isso, porque isso é a visão da afrocentricidade, né? Essa subjetividade afrocentrada, ela se ancora nos nossos ancestrais, nosso antepassado. Não é no que está no futuro, que é o que o Ocidente quer da gente,
que é essa ruptura que o Ocidente promove, né? Então, é muito interessante que a Asa trouxe, é uma visão que eu já tinha muito na minha. E aí, na minha história acadêmica só, é engraçado, porque o que aconteceu durante a minha graduação? Eu fiz engenharia florestal e eu brigava muito com o departamento porque eu queria muito trazer essa visão e eu era sempre interrompida. Hoje eu vejo que eu era silenciada, hoje eu tenho certeza disso. Ô, Asa, o futuro não existe. Hoje, Sol, eu vejo que eu fui silenciada muitas vezes. Eu tive que brigar muito, Sol, para conseguir fazer. A engenharia florestal está dentro de uma cadeia da academia na área de exatas, porque é engenharia. Eu tive que brigar muito para fazer disciplinas da área de sociologia, porque me interessava entender essa construção social. Tem um autor chamado Marcos Reigota, que ele tem um texto muito legal que ele fala que meio ambiente é uma construção social. Assim como é esse teatro que se quer colocar para a gente, tudo é construção social. E se é construção social, ele é dinâmico, ele é passível da gente modificar e da gente se ressignificar a partir das nossas histórias. Por isso que eu estou cada vez mais interessada em dialogar com os meus e narrar as nossas próprias histórias. Ser autora delas, entende? Sim. Que lindo! Eu. Não, Muita porque. coisa para falar, né? Ai, meu pai. Não, mas acho que é importante também esse lugar da escuta, né? Acho que às vezes a gente é arrebatado por falas e é importante a gente também processá-las e não entrar num lugar só de devolutiva, mas estou aqui processando tudo Sim. que você está dizendo. E também me lembrou. Eu queria. Eu posso Ah, cantar eu uma queria música enquanto você trazer um lembra? canto Eu também, posso só mas cantar vai. alguma coisa enquanto você lembra? Posso? Só pra Vai, gente não vai, ficar vai, só vai, no tempo. claro. Minha mãe reclamou comigo que a gente fala e não tem música. Falei, não, mãe, eu prometo que nas próximas lives vai ter mais música. Então, enquanto você vai elaborando o que eu acabei de falar e que você ia me falar, eu vou cantar uma música que se chama Tempo. É uma música que eu compus só há muito tempo. Por que eu tô falando disso? Porque foi a partir de quando eu escrevi essa música que eu fiz as pazes com o tempo. A Sol, tira os comentários durante a música. Tiro. Eu vou tirar agora. Desculpa, rapidinho, gente. Eu já volto com os comentários. Aí faz um print nosso. Olha, a Asa me ensinou isso. Faz um print, gente. Mas é tudo, linda! Maravilhosa. Sigam a Asa Angeri no YouTube. Aproveitar o momento agora, merchandise. Por favor, sigam a Asa Angeri. Sigam Preta Velha, Natália Grilo Cipriano. Sigam Sol Miranda, de fato. Sigam Tainá de Paula. Todas essas rainhas que já estiveram aqui. Sigam Verônica Sigam Bonfim Verônica Oficial. Bonfim Oficial. Por favor, gente, meu canal do YouTube tá uma pobreza. Me desculpem, gente, eu preciso falar. Eu vou chorar agora. Leonina Chorona Dengosa, eu vou falar. Tá, não tem nem. Não vai Ô, gente, não prestar, tem né? nem Porque Leonina 600. daqui, Leonina daí, não vai O prestar. quê? Olha, vai prestar muito, que é uma pessoa que traz sol no nome. Ô, minha gente, ela alumia tudo. Ah, fofa. Essa música se chama Tempo. Eu vou até botar um filtro. Ai, gente, será que eu vou acertar? Eu vou colocar um filtro. Essa música eu escrevi há muito tempo e foi a partir dela, Sol, que eu fiz as pazes com o tempo. Com o tempo cronológico que esse ocidente enlouquece e coloca, impõe pra gente, né? E fala um pouco disso tudo que a gente está falando. Tempo que é senhor da vida e tudo quanto há, nos mostra o caminho do amor e de tudo cuidar. Tempo que é senhor da vida e tudo quanto há, nos mostra o caminho do amor e de tudo cuidar. Tempo, oiá, leva a pressa desse mundo, põe numa rede de minar. Tempo, oiá, sol é uma mulher de oiá, a cura da folha de ossain, pra dor não te calar. Tempo, oiá,
Dai-me olhos de criança, o segredo não quebrar. Tempo que é senhor da vida e tudo quanto há. Nos mostra o caminho do amor e de todo cuidar. O tempo, sonoplastia da rua. Nos mostra o caminho do amor. Vocês estão ouvindo aí, gente? Sim. Tempo, oiá. Guarda a terra, nossa mãe, na caixinha do cuidar. Tempo, oiá. Lava o chão da nossa casa, as águas de Oxalá. Tempo, Oiá. A doçura do teu beijo pra cocada de iaiá. Ê, que linda! Abre os comentários, deixa eu ver os coraçõezinhos. Vou abrir agora. Tempo, que a gente possa se recompactuar com o tempo, Sol. O tempo cura, ele cura. Ele cura tudo. Axé. O tempo é o Senhor Iroko. Exatamente. Eu queria cantar uma música. Pode seguir assim? Oi! Música após música. Claro, você... Menina, olha só. Fazer igual a Tereza Cristina fala, minha live, minhas regras. Aqui a gente pode tudo. Pelo amor das deusas, a gente pode tudo. Axé. Gente, eu não sou a Verônica, eu sou a atriz, então dei-me essa licença. Vamos lá, é assim, ó. Eu vim, como chega a brisa e o vento, aprendi a contar os compassos do tempo, e em passos 7 e 8 eu me vi contar. Nasci quando a arte floresceu em mim, ela foi o meu começo e meu fim. E o fim, esse aí eu nunca vi chegar. Dei um giro e no palco plantando o amor, vou sentindo o amargo sabor de uma desigualdade escorrer. No suor do meu corpo e de alma aflita, vou regando a semente do artista, com espinhos, mas ainda uma flor. Cantei melodias de luta e de dor, me entreguei com a coragem da cor, e essa cor é o dom que me faz diferente. Enfrentei as palavras que vinham a mim, e o não com ousadia transformei em sim, para provar que Orixá é guerreiro, e dele vem a luz. Dou um giro e no palco plantando amor, vou sentindo o amargo sabor de uma desigualdade escorrer. No suor do meu corpo e de alma aflita, vou regando a semente do artista, com espinhos, mas ainda uma flor. Uou! Essa música de quem é, Sol? É do Cadu Monteiro. Ele escreveu na ocasião do Mercedes. A música não entrou para o espetáculo, mas ela acabou virando o hino do grupo. Então, é a música que a gente canta porque fala muito sobre isso, né? Que no palco a gente vai deixando desaguar as nossas dores e essas amarguras da vida, né? Sim, queria compartilhar. Que lindo! Obrigada, grata por compartilhar. Eu não sei se eu escrevi Cadu, é com C ou com K, eu botei ali agora para vocês seguirem. Com K eu escrevi errado, desculpa. Ô Sol, que lindo! E que lindo você cantando, rainha! Eu faço aula de canto e não tenho prazer de divulgar. Minha filha, ô Sol, deixa eu te falar, eu já falei isso aqui nas lives, eu não tenho vergonha, eu desafino horrores, gente. Eu canto como eu sinto, e muitas vezes eu sinto e vou para outro lugar, acabo desafinando, desconcentrando. E, cara, tudo bem, sabe? Eu tô tentando fazer um pacto comigo com relação a isso, que eu me cobro muito também, sabe? Eu tô tentando não me cobrar tanto nesse lugar mais, sabe, Sol? Porque eu acho que tem isso também.
nós, artistas negras, nós somos cobradas o tempo inteiro só para ser Sim, perfeita, para a gente poder ocupar algum espaço que nos dão, quando nos dão, sabe? É muito sim, triste isso, né? A gente está sim, sempre tentando ocupar um espaço que é nosso por direito, mas a gente está sempre tendo que concorrer a ele de uma forma muito injusta. E a gente tem que se superar 10 vezes para poder ocupar aquele espaço, sabe? Isso é muito sim, louco. Isso sim. me fragmenta em vários pedaços. Eu tenho muita certeza, nunca estudei isso a fundo, mas eu tenho certeza que as minhas dificuldades com relação ao canto, inclusive, têm a ver com isso também. É um lugar de fragilidade, de insegurança. Quando eu vou falar um texto ou qualquer outra coisa, a gente fica com medo, né, Sol? A gente está sempre com muito medo. E ontem você fez um texto no seu post para fazer a propaganda da live, que eu achei tão bonito, que você falou que ia quebrar sua timidez para vir aqui hoje. E eu tô tão emocionada com você cantando, Ai, gente. porque você não só quebrou a timidez para vir aqui, como você cantou pra gente, coisa que eu nunca tinha Hum, visto ainda. Foi tão bonito, sabe? Que lindo. Muito grata, querida, muito grata. eu que sou Eu grata, eu que sou queria grata. Eu queria, gente, olha só, Sol, rapidinho, tem eu queria fazer essa propaganda da gente, vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, eu sempre repito isso aqui, essas lives, elas não estão sendo cobradas, a gente está fazendo isso de forma voluntária, essas rainhas têm vindo aqui disponibilizar 1 hora do tempo delas pra gente, carinhosamente, amorosamente, então a única coisa que eu peço nesse momento é que fortaleçam os nossos trabalhos, não custa nada, fortaleça, compartilhe, porque eu tenho uma hashtag só que eu falo, eu não compro likes, eu troco afetos. Eu sempre coloco essa hashtag nos meus posts. E é isso. Mas nesse momento que a gente está vivendo pandemia, e não que eu acredite nisso, sabe? Mas essa coisa dos seguidores, né? É tudo muito superficial. Mas é nesse espaço que a gente também pode também ressignificar muita coisa. É no momento em que eu apresento o meu trabalho aqui, ou o seu, ou de minhas manas queridas, que aí eu vou replicando isso. Então, a Asa veio na live, ela veio na live da Tainá, ela sempre está em todas as lives, ela falou, poxa, eu quero a Tainá na minha live, e aí já foi feita a ponte, e aí foi lá, migrou para a Asa, então essa nossa conexão é muito importante. Eu não estou falando, gente, de like no sentido figurado e superficial da palavra. Aliás, prestigiem artistas, não prestigiem famosos, só famosos, prestigiem artistas. Então é isso que eu queria colocar aqui. Que no momento em que vocês prestigiam o trabalho da Sol e replicam isso e vão passando, a palavra ecoa. A palavra, ela tem força, ela tem poder. Tá bom? Então sigam os nossos canais no YouTube, sigam as nossas redes sociais, para que a palavra possa ser replicada. E aí, Axé. eu queria pedir para você falar um pouquinho, rapidamente, nós temos ainda 10 minutos. Eu vou sugerir nos meus stories, por favor, depois vão lá, eu vou sugerir vários canais que eu queria que vocês dessem uma olhada, se vocês se sentirem confortáveis e quiserem, sigam. É, @suspenso.sos do Jonathan Fontella, meu querido amigo, ator, tá no Omboró, masculinidades negras, né? O suspenso, eu penso ponto SOS. Eu penso SOS. O CTAZM, que foi uma organização que eu trabalhei muitos anos, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Tem o Olhar Oceanográfico, que é de um projeto de extensão da UERJ, o UERJ Resiste. Tem a transcomunista, @transcomunista, que é a Lana de Holanda, que eu amo de paixão. Sigam o pensamento dela, é incrível. E tem o Favela Sustentável também. Então eu vou colocar tudo isso nos meus stories. Mas agora eu queria que a Sol falasse dos projetos aos quais ela está envolvida, que é o Grupo EMU. E esse espetáculo Mercedes, que homenageia a nossa primeira bailarina negra do Teatro Municipal, que é a Mercedes Batistas, e que eu tive Batista, e eu tive a honra de representá-la no musical Elsa, falando um pouco dessa trajetória da Elsa Soares, nessa passagem dela com a Mercedes. Eu queria que você falasse do Grupo EMU, da Mercedes Batista, do que você vem fazendo no Performance Negra e também no Segunda Black Griot. Meu momento mais prolixo. Vamos lá. Bom, o Grupo EMU, ele é uma iniciativa que iniciou com a Companhia EMU de Teatro Negro e depois acabou virando o Grupo EMU, que tem alguns braços, que é a EMU Produtora, que é uma produtora formada essencialmente por artistas que produzem e pessoas da área do audiovisual que complementam a produção. A gente tem sempre como prerrogativa fazer uma produção que tenha
Dentro do Grupo Emo, a gente tem também o Negrar, que é um núcleo de estudos geracionais em raça sobre artes, história e religião, que eu coordeno junto com a Asa, minha mestra Mor. É um núcleo de pesquisas em que a gente foi convidado pelo LHER, que é o Laboratório das Experiências Religiosas da UFRJ. E a gente vai, inclusive, começar agora em junho, enfim, a publicização desses estudos, e vão ser estudos abertos. Começamos eu, Asa e toda a galera do grupo, Reinaldo Júnior, João Nazaré, Tony Zanini, Aline Umbrit, Renata Araújo, Helena Benlinsky, Júlia Santos. Esqueci de ninguém, eu acho. Eu quero participar desse grupo também, venha, gente. venha, venha, Convidando, venha. Venha, eu por sou favor, vai ser Lucenta, uma tá? honra. Eu sou Não, Nega vai ser uma Lucenta, me honra. convido mesmo. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. A ideia do núcleo é justamente a gente pesquisar o que está acontecendo em relação, especificamente nesse momento, ao teatro, mas a ideia também é que a gente se articule com outros pesquisadores que tenham um viés acadêmico ou não e que queiram, de alguma forma, publicizar esses estudos com uma chancela da Universidade da UFRJ. E tem também o Fórum de Performance Negra do Rio de Janeiro, na verdade é uma demanda do Fórum Nacional de Performance Negra, que foi idealizado pelo Cobrinha, junto à Companhia dos Comuns e o Bando de Teatro Lodum. O Fórum Nacional é uma iniciativa para reivindicar dos nossos representantes políticos institucionais e das empresas, das pessoas que detêm o capital para os segmentos de arte e cultura, um entendimento de que é necessário... Meu Deus, a palavra fugiu. Eu tenho, às vezes, um escapamento. Que é necessário incentivar, financiar projetos idealizados, feitos, pensados por pessoas negras. Então, o Fórum do Rio é uma demanda do Fórum Nacional que visa articular com os poderes no campo estadual para que a gente repense, né, a estrutura do teatro e das artes e do audiovisual aqui no Rio de Janeiro, para que a gente, de fato, consiga financiar esses projetos que vêm dessas pessoas negras, tendo como referências as pesquisas da Ancine, do Ministério do Trabalho, em que nós, enquanto fazedores negros, ainda estamos muito afastados da parcela que economicamente se estabelece nos segmentos de arte e cultura. E que capta, né? E consegue captar. Sim, essa é uma grande discussão também, né, Verônica? A gente vem discutindo isso nas outras conversas paralelas, que é sobre as estruturas brancas ou embranquecidas que, de alguma forma, conseguem viabilizar seus projetos a partir da temática da negritude, né? E como que a gente consegue se estabelecer, de fato, como os pensadores dos projetos, como que a gente consegue conversar com essas empresas que estão, e com o governo, né, que estão, de fato, estimulando a produção negra, que é necessário também financiar os projetos pensados pelos artistas, pelos produtores negros, e não só aqueles projetos em que se tenham os artistas negros. Não tirando a importância nem de um nem de outro, mas entendendo que a gente precisa avançar, né, e avançar na discussão. E avançar nessa discussão, com certeza. Com certeza. E o Segunda Black com Griot é uma iniciativa da Segunda Black, é um projeto que dentro da Segunda Black foi pensado pelo Reinaldo Júnior, que é também integrante do EMU, cofundador do EMU, integrante e cofundador da Confraria do Impossível, Divo, meu noivo, marido eterno. São 12 anos já de amizade. E aí esse projeto do Rei é um projeto para a gente conversar com os nossos griots, pessoas que estão aqui com a gente, que tem muito a nos oferecer enquanto conhecimento, enquanto trajetória, para que a gente aprenda e para que a gente possa também reestruturar as nossas ações, as nossas atividades, tendo essas falas e essas pessoas como referências, assim. Sim. Segunda acontece às segundas-feiras na rede do Segunda Black, sempre às 19 horas, sempre um de nós mediando. A equipe é enorme, a gente tem produtores, artistas, curadores, pessoas das artes das artes visuais. É uma equipe bem significativa, assim. E essa semana agora, na próxima segunda, a gente vai ter o Zebrinha no papo. E, bom, eu queria então também deixar aqui o convite. Já teve o Cobrinha, né? Já teve muita gente, enfim, teve a muita gente incrível. O Cobrinha, teve o Filó, teve... Mas quem, meu Deus? Asa? Teve muita gente legal. Acompanhem. Acompanhem. Tá muito lindo.
E eu queria também deixar o convite para estarem no grupo EMU. A gente vai fazer uma série de atividades a partir de junho. Ei, meu amor. Eu queria também, gente, aproveitar que assim, tem muitas pessoas que estão aqui nessa live que são pessoas muito importantes para minha trajetória, para minha vida. E eu queria citar a Tati Tibúrcio. Sim. Porque a Tibúrcio, quando eu ainda estava em processo, ela disse, eu falei assim, eu não sou parte do movimento negro, Tatiana Tibúrcio. Ela disse para mim, você tanto faz parte quando você é o movimento negro artístico, porque o movimento negro artístico são movimentos. E embora, por mais que você não queira, ou por mais que você inconscientemente não acredite que você está fazendo algo pelo coletivo, você está fazendo. A partir do momento que você cria para si a responsabilidade ou cria para si a vontade e o desejo de transmitir essas problemáticas negras cenicamente, você está fazendo parte de um movimento. Então, sim. É o que eu acredito. Então, queria citá-la, a gente já citou aqui. Então, já que você citou, eu nunca faço isso, tá, gente? Eu faço suspense e surpresa. Mas eu vou largar o doce. A minha próxima convidada é Tati! Tati Tibúrcio é a minha próxima, é a minha quinta rainha do mês de maio, para fechar com chave de ouro essas 5 convidadas incríveis. E tem muitas outras. Ó, a Tatiana Henrique está aqui agora, querida. Falei de você há pouco. Tati Divona, tem muitas rainhas, Sol, que eu queria convidar. Mas eu peguei as 5 sextas-feiras de maio e convidei vocês 5, sabe? Mas, enfim, vocês também têm um pensamento muito articulado sobre negritude, sobre afrocentricidade, enfim. E é por isso que vocês estão aqui. A Tati é a minha próxima convidada para fechar o mês de maio. Não percam, sexta-feira que vem, às 11 da manhã. Eu espero vocês. Que linda! A gente está terminando, Vera. Eu posso agradecer? Claro, por favor. Olha, eu vou agradecer com uma poesia da Cidinha da Silva. Vera, muito obrigada, muito lindo o seu projeto, parabéns pela iniciativa, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui acompanhando. Eu vou finalizar porque é uma poesia de amor. E nesses momentos tão tensos, acho que o amor, ele é revolucionário, né? Então, sim. A voz funda do rio. Quando ela diz meu nome em tom grave, quando ri forte e divertida, há uma força telúrica que escapa do lago e faz redemoinhos insondáveis. Quando ela diz, venha, é sopro de vida, fogaréu de alegria para meu coração que quer tanto segui-la. Quando ela diz, estou com saudade de tu, me derreto como manteiga ao sol, assim mesmo com gosto do que se come, do que se degusta. Eu deixo de ser oblíqua e me torno pronome sujeito na língua da mulher que me ama. Oh! Sol Miranda, casa comigo, louca! Tá chegando aí a aliança, hein? Gente, muito obrigada. Mais um live de maio aqui. Grata, Sol Miranda. E quem esteve conosco, muito grata por você estar aqui. Muita gente que eu admiro, que eu sigo também, que me fortalece. Eu vou corroborar com a Sol. Tem muita gente que está aqui. Eu não vou citar o nome para não esquecer todo mundo, mas que fazem parte da minha caminhada e que me constituem como ser humana nesse planeta. E eu sou muito grata, tá? Grata, Sol. Você é uma pessoa que me inspira muito também. E eu só convidei pessoas que me inspiram e que eu me espelho muito e que eu me enxergo. Eu me enxergo também em você. E eu sou muito grata. Eu celebro sua existência por isso. Tá bom? Recíproco. Vou cantar uma minha chamada Dor de Casa para encerrar. Andei como quem diz, eu volto logo, até mais ver. Sonhei com uma santa sobre o rio Mucugê. Meu senhor do bom fim, peço-te a bênção. Mas eu vou botar também filtro. Peraí, gente, eu vou tirar o comentário. Oxi, como é que é isso? Andei como quem diz, eu volto logo, até mais ver. Sonhei com uma santa sobre o rio Mucugê. Meu senhor do bom fim, peço-te a bênção. E não enxergo mais ao longe.